Então, gente, a gente vai lá para a videoaula de hoje. Vai ser sobre o quê? Vai ser uma revisão de todos os conteúdos que a gente já estudou. Vai ser uma revisão para a avaliação que a gente vai ter semana que vem. E aí a gente vai revisar todos os conteúdos de forma rápida e prática, todos os conteúdos que a gente estudou. E é isso. O primeiro conteúdo que a gente estudou foi o quê? Eu fiz uma revisão para vocês na primeira aula para poder ressaltar, lembrar vocês de tudo que a gente já tinha estudado, de tudo que a gente já estudou, independente do ano, né? Mas foi mais para relembrar na mente de vocês. E o primeiro conteúdo foi as 10 classes gramaticais. E quais são as 10 classes gramaticais? Vamos lá. A primeira, substantivo. O que é substantivo? É aquele que dá nome aos seres, sentimentos, sensações e etc. Sempre que dá nome aos seres, dentro de uma frase, substantivo. O próximo, qual o segundo? Artigo. A gente sabe que existe dois tipos de artigo, o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo definido é o, a, os, as. Já fala, ele é um artigo definido, ele define algo. A Maria, o Paulo, o José e por aí vai. Então, a gente tem um artigo definido, que define qual é a pessoa. Ou a coisa, né? O artigo indefinido, uma, uns, umas, são aqueles artigos que eles não definem exatamente quem eles querem falar. Uma Maria, não é a Maria, não é especificamente, é uma Maria, qualquer uma, um Pedro, um José, e por aí vai. Então, aí a gente viu o artigo definido e indefinido. Definido, lembrando, define, indefinido, não define. O terceiro tipo das classes gramaticais, a terceira classe, adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que classifica a qualidade ou a positividade da palavra, do substantivo. Então, ela vai estar qualificando, caracterizando o substantivo. Vai ser a classe das características. Quarto, pronome. O que é o pronome? Palavra que pode acompanhar ou substituir um substantivo. A gente tem vários tipos de pronome. Pronome próprio, pronome de tratamento, pronome oblíquo. Então, os pronomes vai ser aquelas palavras que podem acompanhar ou substituir um substantivo, que no caso vai determinar a pessoa do discurso. O quinto, preposição. O que é preposição? São aquelas palavras que ligam uma palavra a outra para poder fazer uma relação entre elas. Suco de goiaba. O de, preposição, para poder estar fazendo essa ligação entre elas. Porque suco goiaba não faria sentido. Então, eu preciso ter a preposição para fazer uma ligação entre elas. Sexto, conjunção. O que é a conjunção? Palavras que ligam orações, estabelecendo relações entre elas. Então, eu vou ter a primeira oração, vou ter minha vírgula, que eu vou separar uma oração da outra, e eu vou ter uma palavra fazendo ligação na oração anterior. Isso eu vou chamar de conjunção. Sétimo caso da classe gramatical, interjeição. São palavras que expressam ou que invocam emoções. Quando eu passei para vocês, até usei o exemplo de nossa, com ponto de exclamação, para mostrar para vocês que é palavra que expressa emoção. Então, a gente geralmente vai vir acompanhado por pontuação para poder mostrar essa expressão. Oitavo caso, verbo. O que são verbos? Palavras que expressam ação. Todas aquelas palavras que dá para conjugar, a gente chama de verbo. Nono caso, advérbio. O que é advérbio? São aquelas palavras que acompanham verbo, adjetivo ou outro advérbio, modificando. E a gente vai ter vários tipos de advérbio. São inúmeros tipos de advérbio, advérbio de tempo, de lugar, tudo mais. E eles vão estar para acompanhar o verbo, adjetivo ou outro advérbio. Décimo caso, numeral. Numeral expressa a quantidade, em frações, em ordem, múltiplos. E aí a gente tem as 10 classes gramaticais. Lembrando então, substantivo, artigo definido e indefinido, adjetivo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, verbo, advérbio e numeral. Essa vai ser a primeira que a gente revisou. Agora a gente vai para a nossa segunda aula que a gente teve. Agora a gente vai ver os tipos de sujeitos, revisar os tipos de sujeitos que a gente viu.
Os tipos de sujeito que a gente viu, o primeiro foi o sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele que tem apenas um núcleo. O verbo, ele vai fazer referência a apenas um elemento. Um exemplo, se eu falo bem assim, Maria gosta de comer, qual vai ser o sujeito da oração? Maria, um sujeito simples. Só tem a Maria como sujeito. O composto, ele já vai ter dois núcleos. Então, ele consiste aquele tipo de sujeito que é formado por dois ou mais sujeitos, núcleo no caso que a gente chama. Se eu falo bem assim, Paula e Maria conversaram longamente. Se eu falo Paula e Maria conversaram longamente, eu vou ter o sujeito composto, porque eu tenho Paula, que é um sujeito, e vou ter Maria, que também é um sujeito. Então, nesse caso, a gente vai ter o sujeito composto. O próximo tipo de sujeito, o terceiro tipo, é o sujeito que a gente chama de sujeito oculto. Por que sujeito oculto? Porque é aquele sujeito que ele não está determinado na frase, ele não está implícito, porém a gente consegue identificar quem foi dito. Se eu falo bem assim, levou para casa. Quem levou? Ele ou ela levou para casa. Então, com a conjugação do verbo, a gente consegue identificar qual é o tipo de pessoa que está falando, por mais que ele seja oculto. Ele é oculto, mas a gente consegue identificar quem está falando. Ele não está presente na frase, mas a gente consegue identificar. O próximo tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. Qual é o sujeito indeterminado? O indeterminado é aquele que a gente não consegue ver qual é o agente da ação, mesmo olhando pelo contexto. O oculto a gente olha pelo contexto, a gente consegue ver quem faz a ação, se ele ou ela, eu, nós e por aí vai. Já o sujeito indeterminado, mesmo a gente vendo o contexto, a gente não sabe identificar no enunciado qual é a ocultação dele, até porque ele é indeterminado e não oculto. Porém, o sujeito indeterminado, ele vai ter alguns tipos de sujeito indeterminado para poder fazer a identificação dele. O primeiro tipo vai ser o verbo na terceira pessoa. Como assim o verbo na terceira pessoa? O verbo vai estar no início da frase e ele vai estar classificado na terceira pessoa, onde eu não vou conseguir identificar quem é a pessoa que está falando. Se eu falo bem assim, capturaram um bandido com muito esforço. Quem capturou? A polícia, a população. Então, eu não tenho a identificação dele real igual ao oculto, que no oculto eu consigo ver exatamente quem foi dito na ação. Já no indeterminado, não. E nesse caso, o indeterminado de terceira pessoa, onde eu não tenho o sujeito de forma explícita nem oculta. Ele é, no caso, realmente indeterminado. Em relação ao sujeito indeterminado, como existe vários tipos de sujeito, para não ficar, existe vários tipos de forma da gente identificar um sujeito indeterminado, é só lembrar, sempre que houver esses casos que eu disse, na terceira pessoa, com verbo no infinitivo, com verbo de ligação, com verbo transitivo indireto e com verbo intransitível, quando for esses casos, é só a gente lembrar. Quando for nesses casos, a gente consegue ver que o sujeito é indeterminado, porque eu não consigo determinar de forma certa quem é que está falando aquele discurso. E no caso, vai ser um sujeito indeterminado de terceira pessoa. O próximo caso que a gente vai ver vão ser os verbos no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo é quando sua colocação normal vai terminar entre a, e i. Então, sem estar conjugado, ele vai terminar entre essas palavras. Quando terminar assim, a gente vai saber que a gente tem um tipo de verbo no infinitivo. Porém, ele pode ser conjugado, mas tendo o seu radical normal terminando com essas terminações que eu falei. Então, o verbo no infinitivo, se eu falo bem assim, Paula e Maria foram à feira, vírgula, compraram muitas frutas. O comprar é um verbo que termina com um a. O seu radical já termina com a. Então, aqui ele vai estar conjugado, compraram, porque ele vai estar fazendo referência às duas pessoas que compraram, Felipe e Marcos. Então, a gente, nesse caso, vai ter um verbo no infinitivo. E, nesse caso, a gente vai chamar de sujeito indeterminado, que, no caso, sujeito indeterminado no verbo no infinitivo. O próximo caso que a gente vai ter, de verbo indeterminado, vai ser os verbos com verbos intransitíveis. O que são verbos intransitíveis? São aqueles verbos que eles não precisam de complemento. Eles, por si só, eles já fazem
aquilo que eles querem dizer. Se eu falo bem assim, Maria morreu. Morreu é um verbo intransitivo. Ele não precisa de um complemento. Eu não preciso falar Maria morreu porque... Não, eu não preciso explicar, porque ele por si só, ele já dá um sentido. A gente também vai ter o tipo de sujeito indeterminado em verbos transitivos indireto. Transitivo e indireto são aqueles verbos que necessariamente precisam de complemento, e como eles vão ser transitivo indireto, eles vão precisar de um complemento regido obrigatoriamente por preposição. Se eu falo bem assim, acorda-se disposto de manhã. E aí a gente vai ter acorda-se disposto de manhã, o de manhã como um verbo transitivo indireto, porque ele vai estar sendo complementado, porém, além de ser complementado, ele vai ter o complemento com a preposição, que no caso é a preposição de. Agora, eu vou ter também o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Vai ligar o sujeito às suas características. Se eu falo bem assim, Joana vive feliz, o vive vai ser um verbo de ligação, porque ele vai estar ligando o sujeito às suas características, falando que Joana vive feliz. O próximo tipo, esses são os tipos de sujeitos indeterminados. Agora a gente vai ver os tipos de sujeitos inexistente ou oração sem sujeito. Quais são os tipos de oração de sujeitos indeterminados? É quando a mensagem passada é focada no verbo e na informação contida nele. Os verbos impessoais são muito presentes nesse caso, mas quais são os tipos de verbos impessoais? E aí vamos ter vários, né? Se eu falo bem assim, nevou o dia inteiro, eu vou ter o verbo impessoal de fenômeno da natureza, que no caso é nevou. E existir 3 tipos de casos onde a gente vai ver que existe oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Fenômeno da natureza, nevou o dia todo. Vocês podem ver que não tem sujeito nem oculto nem de nenhuma forma. Fenômeno da natureza, amanhecer, anoitecer, nevar, chover e por aí vai. Terceiro caso, verbo haver no sentido de existir, acontecer, indicando o passado. É só eu fazer essa troca do verbo haver existir. Se tem a palavra havia e eu trocar por existir e fazer o mesmo sentido, eu sei que ele tá tendo o haver no sentido existir. E os verbos ser, fazer, estar, haver, ir e passar, onde indica distância ou tempo, eles também vão ser sujeitos inexistentes. Porque se eu falo bem assim, são 2 horas, não tenho, de forma alguma, eu consigo identificar um sujeito, nem oculto, nem determinado, nem nada. Então, nesse caso, eu vou ter um tipo de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, em relação aos tipos de sujeitos, é isso. Agora a gente vai para a próxima aula de revisão. Agora o uso do mas e do mais. O uso do mas e do mais é algo bem simples, algo bem prático. Na videoaula que eu gravei para vocês, eu falei sobre todas as formas que a gente usava o mas, e falei que ele desempenhava a função substantivo da conjunção e do advérbio. E lá eu dei o exemplo de cada um. Então, relembrando, o mas, a maioria das vezes, ele vai vir depois de uma vírgula. Quando ele não vem depois de uma vírgula, são no caso de quando ele está entre substantivo. Quando ele está como substantivo, ele nem sempre vai estar vindo como vírgula. E é isso. Em relação ao mais com i, o mais com i, para você saber se eu uso ele ou não, é só eu fazer a troca. Eu fazendo a troca pelo antônimo menos, se a frase continuar fazendo sentido, eu posso ter certeza que vai ser mais com i. E do mais é isso. O mais, você pode também fazer uma troca por porém. Se continuar fazendo sentido, então você sabe que é mas sem o i. Outro assunto também foi em relação ao rão e ao rão. A gente tem o rão do futuro e a gente tem o rão do passado. Então, a gente tem a terminação, pode ser tanto passado quanto presente, como a gente tem a terminação do futuro. Então, sempre que terminar em AM, a gente sabe que a gente está falando do passado ou do presente. Por isso que, quando eu dei exemplo para vocês, eu falei pretérito presente. Tanto do passado quanto do presente, a gente usa a terminação AM. Em relação à terminação ATIO, a gente usa no futuro. Então, quando a gente terminar com AM
é passado ou presente. Quando a gente terminar no a, tio, o, é futuro, porque o rão, ele vai significar o futuro e o rão com M significando o passado presente, pretérito presente. Agora a gente vai estar relembrando os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. O que são os pronomes possessivos? Os pronomes possessivos são todos aqueles que transmitem a ideia de posse. Se eu falo bem assim, essa caneta é sua, o sua, ele traz a ideia de posse da pessoa verbal, ele ou ela. Quando eu falo de pessoas verbais, a gente está falando de eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. E para cada um tem os pronomes possessivos de cada um. Quando eu falo eu tenho um pronome possessivo meu, minha, meus e minhas. Porque quando eu falo isso é meu, então eu estou falando referente à pessoa eu. O tu, teu, tua, teus, tuas. Ele, ela, seu, sua, seus, suas. O do plural, nós. A gente tem os pronomes possessivos nosso, nossa, nossos e nossas. Do pronome do plural, vós. Vosso, vossa, vossos e vossas. Eles e elas, a mesma coisa do ele e ela, quando tá no singular e no plural, a gente usa os mesmos. Seus, suas, seus e suas. Esses vai ser os pronomes possessivos de cada pessoa verbal. Então, agora a gente vai ver, antes disso, então relembrando, os pronomes possessivos vai ser tudo aquilo que indica posse. Então, para cada pessoa verbal, eu falando em relação à posse, eu sei identificar qual é a pessoa verbal. Então, tudo aquilo que indica posse. Agora a gente vai ver os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar algo, reúne palavras variáveis, esse, este, aquele, essa, esta e aquela, e as invariáveis, isso, isto e aquilo. Lembrando, o que são variáveis e o que são invariáveis? Variáveis é que eu tenho outro jeito de falar elas, como colocar elas no plural. E as invariáveis não, elas não mudam, elas são aquelas palavras. E aí, quais os pronomes demonstrativos? Eu posso ter tanto no feminino quanto no masculino. A gente vai ter no feminino esta, essa, aquela, estas, essas e aquelas. No masculino, este, esse, aquele, este, esses e aqueles. Tanto no singular como no plural, a gente vai ter as suas variações. Uma coisa importante para lembrar em relação aos pronomes demonstrativos. Eles são utilizados dependendo da posição da pessoa em relação ao elemento, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Para compreender melhor, vamos usar alguns exemplos. No caso, se eu usar a pessoa verbal primeira pessoa, quais são os pronomes demonstrativos para a primeira pessoa que eu vou usar? Este, esta, estas, estes e isto. Quando o elemento está com a pessoa que fala, no caso, eu vou usar o isto da primeira pessoa e vou falar, isto não é meu. Não, é meu relacionado a eu. Então, eu tenho a primeira pessoa do discurso falando, a primeira pessoa da pessoa verbal falando, que no caso sou eu. Outro caso, a segunda pessoa. Quais os pronomes demonstrativos que a gente vai usar? Esse, essa, esses, essas e isso. Quando o elemento está com quem se fala. Então, eu vou falar bem assim, isso não se faz. Então, eu estou usando o isso, o pronome demonstrativo da segunda pessoa. Se eu falo isso não se faz, com a segunda pessoa, e mostra o elemento de quem tá falando. Agora, a terceira pessoa, qual é o que eu vou usar? Quais os pronomes demonstrativos? Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa que se fala, ou seja, é uma terceira pessoa distante, não sou eu e nem sou essa pessoa que eu falo, é uma pessoa distante. Então, um exemplo que eu posso usar, aquilo é muito bonito. Então, aquilo que está longe de mim é muito bonito. Então, o que eu quis relembrar com isso? Em relação às pessoas que a gente vai usar. Então, a gente vai ter a primeira pessoa, que no caso sou eu, a segunda pessoa, que é tu, que está conversando comigo, ou você, e eu tenho uma terceira pessoa, ele ou ela, que está longe de mim. Então, a primeira pessoa, que são aqueles pronomes demonstrativos que a gente vai usar, este, esta, estes
e estas e isto, ou seja, que está perto de mim. Então, é quando a pessoa fala. Se eu uso esse, essa, esses, essa, isso. Quando o elemento que está com quem se fala, ou seja, está com a pessoa que eu estou falando. E eu tenho aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, que é uma terceira pessoa, uma pessoa que está distante da gente. Então, relembrando mais uma vez, repetindo, né, que eu já falei, é só eu lembrar, esta tá perto de mim, esta ou este e por aí vai, está perto de mim, esse e aquilo. Ou seja, perto, um pouco perto, ou eu, um pouco perto e longe de mim e da pessoa que eu estou falando. Eu espero que tenha dado para entender em relação ao pronome demonstrativo. É isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês já sabem, vocês podem me mandar um e-mail, pode falar qual é a dúvida. E essa foi a nossa revisão para avaliação, tá? Eu espero que vocês tenham entendido todos os passos e obrigada.